Diretores. Por aí, final de semana. Foi bom demais. Mais ou menos. Colegas. Então, o assunto hoje é tromboembolia pulmonar. Essa aula podia ser dada pelo Dr. Júlio César, pelo Dr. Francisco, doutora Patrícia. É um assunto que perpassa várias especialidades, né? Mas é interessante, todo médico tem que ter uma noção de técnica. Porque a técnica não está na cara, não. A técnica está no imaginário do médico. Ele tem que estar pensando em técnica, senão não se faz o diagnóstico. Todo mundo já ouviu falar, minha avó morreu que nem um passarinho. Fulano ali, o vizinho, estava bem, operou tudo. No dia da alta, morreu. O médico estava dando, aconteceu na HGV 15 anos atrás. O médico estava dando alta no posto, para parar na receita, doutor, corre lá. O paciente morreu na hora da alta. Então, no imaginário coletivo, morreu que nem um passarinho. Quais são as causas de morte que nem um passarinho? Do nada. Está bem, pimba. Ou tem uma evolução rápida. Isso. Um infarto do miocárdio, né? Você está bem, infarto fulminante. Né? Você morre em poucos minutos, né? Acolhimento. Outra, arritmia. Né? Jogador de futebol, os caras correndo, tudo, desencadeia, cai e morre. E a terceira embolia. Você está doente para ter um quadro de TEP, né? Mas vamos avançando aqui, que é um assunto interessante. Então, a embolia, qual a diferença, quando a gente fala em embolia pulmonar, qual a diferença de embolia pulmonar para tromboembolia pulmonar? É porque quando é a tromboembolia pulmonar, a embolia significa como se fosse... Silêncio, sai. Sim. Isso. Embolia é uma viagem, é uma migração. Então, a embolia é uma doença que começou no local, se manifestou em outros. Tá? Então, e quando é tromboembolia, é que esse agente migratório é um trombo, um coágulo. Você diz, mas pode embolizar outras coisas? Pode. Tipo embolia gordurosa. Você teve um acidente de carro, fratura cognitiva, expõe a medula óssea, aquele cara na corrente sanguínea e vai embora para o pulmão. Embolia gordurosa, que é gravíssima. Né? Acidentes iatrogênicos, catéter de subclávia, isso acontece. Eu brincando com você, às vezes com o interno, quando vai começar a fazer, residente. Com o médico mesmo, às vezes, você funciona a veia e aquilo tem a hora de você retroagir a agulha. E às vezes você puxa e a ponta da agulha corta. Então tem que ter cuidado, quando puxar, tem que puxar o conjunto. Não é puxar só a agulha e deixar o cateter na ponta. Né? Aí embolia de corpo estranho. Embolia gasosa, doença de mergulhadores, fazendo telhado. Então, mas o nosso assunto, cara, é bastante amplo. Nós vamos discutir só tromboembolia, que é a mais importante. Do ponto de vista, todo médico tem que ter uma noção. Então, as coisas é a genialidade das pessoas. Esse bicho, patologista, ele viveu na segunda metade do século XIX. O que é que o bicho diz?
que haja a formação de um tronco, são necessárias 3 variáveis. Isso é ótimo porque você não precisa decorar quais são as situações que favorecem de trombose. Só pensar se ela está nessas 3 variáveis. Primeiro todo mundo tem noção, é a estase. Né? O que é a cirurgia exata? Você ficar parado em um tempo, acamado, o médico quer operar, mandar o doente andar, ir embora. A estase predispõe à formação de tronco. Existe até uma coisa jocosa, a doença da classe econômica. Posso falar sem preconceito, porque quando eu viajo para o exterior, eu vou na classe econômica. É mais barato, mas as poltronas ficam e também mais apertadas. Quando a viagem é muito longa, aquele predispõe a formar tronco. Tem até trabalho, vou mostrar slide, que dá a chance de você ter um tronco conforme a quilometragem. Então, estágio. É todo mundo se mexer, se movimentar, andar, ir para a academia. Você já está fazendo sua profilaxia. Né? Mesmo o velhinho acamado, não pode andar, fazer, ele fica mexendo com os pés pisando no acelerador. Aí está massageando a panturrilha. Outra coisa, outra variável, qual é? A lesão endotelial. Aí é que entra o trauma, a cirurgia ortopédica, danosa também. Então, você bota uma haste metálica dentro da medula, um corpo estranho, a chance de ter embolia. As cirurgias ortopédicas, cirurgias urológicas. Tom Jobim, o garoto de Ipanema morreu de quê? Morreu de tétano. Em Nova York. Em memória ao Afonso. Ele não quis operar de próstata. Mas ele fumava cigarro, charuto, já tinha uma vasculopatia periférica, tudo isso, pegou e morreu. Então, até pelo menos 70. A Covid foi um alerta. O doente de Covid morreu de quê? É o vírus lá que dava viremia, matava? Não. O vírus só acionava a cascata inflamatória e também a cascata da coagulação. Que é muito eterno. Todo doente com Covid internado tinha que tomar clexane, tomar coagulante. Né? Então, a segunda variável é a injúria endotelial, traumática, infecciosa, metabólica. A obesidade é um dos fatores predisponentes. Bacteremia, septicemia. E a terceira, aí está a genialidade que eu acho, é a hipercoagulabilidade. Ele sabia que tinha outras coisas aí que há 150 anos atrás ele não definiu bem, mas poderia ter outras coisas na medicina observacional, empírica, ele acha, tem outras coisas que eu não sei explicar. Vamos chamar de estado de hipercoagulabilidade. E hoje nós sabemos, por exemplo, vocês aí, principalmente as mulheres jovens, mulheres, né? Uso de anticoncepcional, né? Pós-menopausa, uso de anovulatório, diabetes, tem uma série de coisas que a gente vai ver, mas a genialidade, eu acho interessante as coisas da medicina, né? É você antever, né? Como a tabela periódica da bioquímica deixava os espaços, a Florença que dizia, fica aqui os espaços claros para novos elementos encaixar aqui. Então já teve aí hipercoagulabilidade. Isso nós já discutimos, né? Que é a tríade de vista. Estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. Você está com uma dessas variáveis, você é um doente de risco. Mas sou jovem, fez uma viagem internacional. Eu vou contar uma história aqui. Um paciente jovem, que nem vocês, devia ter uns 20 e poucos anos, fez uma viagem de Paris a São Paulo. Jovens. E o único risco que ela tinha era usar anticoncepcional.
um pouquinho sobrepeso, mas não é obeso. Desembarcou em São Paulo, na mesma hora veio a conexão de Santa Teresina. Chegou, falta de ar. Aí o que é que você pensa? Independente de exame, viagem de 12 horas, exame anticoncepcional, dispneia súbita, desconforto, não foi internada aqui na urgência. Pensar em TEP. Depois você vai confirmar, mas pensa logo em TEP. E ela teve tempo. Era jovem, saudável, saiu bem, graças a Deus. Teve tempo, 20 e poucos anos. Mas não vamos deixar de viajar, com medo de TEP, não. Tomar uma aspirinazinha antes, são mais velho. Né? Isso é errado, viu? Então, nós já definimos isso sem slide. Qual a diferença de TEP para embolia? Porque a embolia pode ser de não TEP, né? Pode ser de célula gordurosa, de obstrante. Amniótica, doutor. Falei, vocês estão vendo a obstetrícia aí. Isso acontece de vez em quando na maternidade. Embolia amniótica, que é grave também. Parto laborioso, ou perdeu o time de fazer a cesárea, tudo, e desproporção céfalo, parte muito traumática, você pode embolizar o líquido amniótico para a circulação da mãe, que é um caso grave. Né? Que é quando ela morre. Na mortalidade materna é uma das causas de embolia amniótica. Mas com o pré-natal bem feito, você antevendo as complicações na hora do parto, pode prevenir. Aí também a pessoa realçar o que a gente já disse, a maioria dos trombos se forma aonde? Nos membros inferiores. Nos membros inferiores. Quais são os mais graves? Exato. É da coxa, né? Porque é maior, né? Mas geralmente a embolia pulmonar ela se segue a uma trombose venosa, uma TEV. É o mais comum, 90% das vezes. Teve embolia, tem um trombo à distância. Você diz, tem outras causas? Tem. Vocês estão vendo cardiologia agora, doença de Chagas, fibrilação atrial crônica. Você pode formar um trombo dentro do coração direito, dentro do lado direito. Você pode ter uma embolia aqui, um cateter aqui na humeral, um cateter subclave, passou 15 dias, não trocou na UTI, 20 dias. Você pode formar um trombo ali na pontinha do cateter e migrar para o coração direito, embolia pulmonar. Não veio nas pernas, não veio nas pernas. Mas 90% é de membros inferiores. Tá? 10% de outras causas. Coração direito. Outras causas. Então aqui, na história natural, os mais graves são as iliofemorais. Né? Iliofemorais. Você tem um trombinho que formou lá, na panturrilha, abaixo da panturrilha, é menor. Agora não tem relação direta. Não vão cair na armadilha. A gravidade da embolia não tem relação linear com o tamanho do trombo. Não é obrigado um trombo, vamos dizer, médio, dar uma pneumonia, dar uma embolia pulmonar de gravidade média. Não tem relação direta, não. Porque aquele trombo, o que é o trombo? Ele é metabolicamente ativo ou ele é inativo? O trombo. Ele é metabolicamente ativo. A superfície do trombo libera histamina, citocinas, então ele é metabolicamente ativo. Então, dependendo de quantos mediadores ele libera, você vai ter uma repercussão maior no pulmão. Tá? É lógico que a dificuldade mecânica é importante também. Se você tem um trombo enorme, vamos dizer assim, um trombo gigante que oclua o
tronco da artéria pulmonar, o ramo principal da artéria pulmonar é grave. Né? Ele é grave. Você pode ter um trombo que repousa no tronco da artéria pulmonar. A gente chama de embolia a cavaleiro. Cavaleiro, no sentido de cavalgar, no caso. Porque foi bem no tronco da artéria pulmonar, é o que ocorre? Colapso circulatório, o doente morre. Tem essas lendas na medicina, que o doente chegou no centro de serviço de urgência, cirurgião de tórax, muito ousado, corajoso, o doente parado, ele abriu o tórax sem anestesiar o paciente, abriu, foi lá, abriu o coração, puxou o trombo. Existem essas lendas da medicina, né? Descritas em serviço de urgência. E no caso desse, você tem que retirar o trombo agudamente, porque hoje já tem recurso, você faz um cateterismo rápido, faz uma sucção, como se chupasse o trombo ali, ou fragmentasse. Né? Você faz com calma, você pode fragmentar também o trombo. É outra história, isso, com catéter. Aí você fragmenta com ultrassom. Aqui é a pirâmide, graças a Deus. O fatal está lá em cima, são poucos. Mas mesmo sendo poucos, termina em números absolutos sendo importante, sendo muitos. Né? Então a maioria está aqui nesse caminhar aqui. Tá? A estética fatal chega a 1%. E os médicos parece que têm uma certa receio, ou porque não confirmaram o diagnóstico plenamente, botaram nas atestados de óbito, né? Embolia pulmonar como causa morte. Eles botam como causa secundária, né? Mas lembrar que você pode botar tranquilamente. Se antes você fez uma angiotomografia, um dedinho muito alto, tem alteração, ecocardiograma, que é exame importante, você pode botar TEP, morreu no embolia pulmonar. Pronto. Se ele tiver outro fator predisponente, você bota causas comorbidades, insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes. Tá? É por isso que as estatísticas às vezes não retratam a realidade. Veja aqui, ó, essa lógica é uma peça anatômica, olha aí no trombo ali. Aí o sangue não passa. O doente morre de colapso circulatório. Ele morre de colapso circulatório. Seria isso que a gente falou, uma embolia no tronco da artéria pulmonar. Aí não vai sangue nem para o pulmão direito, nem para o esquerdo. Aí é óbito. Né? Na maioria dos casos. Aqui, uma diferença entre o infarto do miocárdio e o infarto pulmonar. Como é o infarto do miocárdio? Está vendo? É infarto isquêmico. Né? Isquêmico, tem sangue. O infarto pulmonar é um infarto hemorrágico. Isso aqui é, lógico, uma peça. A gente morreu em embolia pulmonar. Cada pontozinho vermelho desse é uma área de embolia pulmonar e de infarto. Hemorrágico. Hemorrágico por quê? Nós dissemos hoje que o trombo é metabolicamente ativo, libera citocinas. Né? Aquelas citocinas aumenta a permeabilidade, transuda sangue para dentro do alvéolo. É por isso que o doente com embolia pulmonar tem hemoptise, pode ter hemoptise, está até nos critérios de Wells, a gente vai ver. Por que eles carregam sangue? Por isso. O trombo impactou ali, libera a citocina, e o sangue passa para dentro do alvéolo. Ele tosse, descarrega sangue. Tá? E por que não é o que é que acontece com a circulação brônquica e a pulmonar? Elas são separadas ou elas se misturam? A circulação
arterial, ela precisa nutrir o parênquima pulmonar, nutrir o intestino. Agora, a circulação arterial é sistêmica. Agora, a circulação pulmonar, ela se mistura com a circulação arterial. É por isso que nem sempre o infarto é isquêmico, ele é hemorrágico. Que é uma mistura das duas circulações, sistêmica e a circulação pulmonar. Ele se mistura. Então, o pulmão tem uma dupla irrigação. Circulação sistêmica, que é igual que a gente tem para qualquer órgão, e a circulação pulmonar. Risco de trombose venosa. Vamos ver, vamos brincar se cada um desses aí pode estar relacionado lá com o vício. Presença de catéter venoso? Sim. Por quê? Lesão endotelial. Né? A lesão endotelial. Então, isso aqui está lá na trilha de vício. Neoplasia. Malignidade. Neoplasia. Também. Né? Neoplasia. E tem alguns tumores que são mais relacionados com TVP. É CA de pâncreas, mama e pulmão. CA diferenciado do pulmão. Né? Carcinoma de pequenas células do pulmão. São os que mais dão TVP. A TVP é obrigada a ser coincidente com o episódio de embolia? Não. Você pode ter a TVP, às vezes passa meses. Realmente aparece uma embolia depois. Né? Então, quando você tem um paciente que é saudável, apareceu uma TVP, aí você tem a obrigação de pensar em investigar a neoplasia. Ninguém tem uma TVP à toa. Né? Vai ter uma TVP à toa. Então, incluir na investigação. Aí, de trombose venosa, a possibilidade de neoplasia. O trauma está na trilha de vício? Tá. Lesão endotelial. Imobilização é uma das variáveis próprias. Gravidez é um fator que predispõe a fenômenos tromboembólicos. Antes, durante ou depois da gravidez? O periparto. Então, você pode ter também, né? As jovens mulheres não vão ter medo de engravidar, risco de TEP, não. É pequena a possibilidade. Né? É só lembrar. Às vezes em UTIs, em maternidade, às vezes com o paciente. Porque elas não fazem o pré-natal adequado, estão com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, vai somando, né? Comorbidade, uma possibilidade. Então, é o período gestacional. Tá? É mais comum no pós-parto. Às vezes também por manobras obstétricas mais fortes, mais robustas ali. E não é, na maioria das vezes, é tromboembolia. A embolia de célula amniótica entra aí como uma possibilidade. É mais comum, tem a tromboembolia. Contraceptivos orais. Isso aqui foi na década de 1960, aquela década, foi criadas anticoncepcionais que a gente conhece hoje. Mas tinha uma alta dose de estrógeno. Dá muito problema. Né? Mas hoje é dose mínima. Ele é muito seguro, os anticoncepcionais. Né? A terapia de hormonal de substituição é o mesmo princípio. Você usa estrógeno. Estrógeno é um fator que pode predispor a trombose. Terapia para o câncer. Porque é tanta medicação para câncer e que a gente termina, às vezes, até desconhecendo o efeito trombogênico dela. Né? Mas lembrar, doente em quimioterapia está lá nos critérios de Wells, que a gente vai ver a seguir. É um fator que pontua alto. Tá? Insuficiência cardíaca. Tem a ver com o vício? Tem. Se você tem insuficiência cardíaca, você tem estase. Idade. A
idade é fator, acima de 7, começa a ser fator de risco para quase todas as doenças, né? Aí você diminui a mobilidade, você tem maior chance de fazer doenças cardíacas congênitas. Tem pessoas que têm que tomar anticoagulante o resto da vida. A obesidade, veja aqui, a obesidade não é só razão estética. A obesidade é um símbolo. Doença hepática, também doença mieloproliferativa, incluindo a mielofibrose, leucemias, polistemia vera, trombocitopenia essencial, doença inflamatória do intestino, síndrome nefrótica. Não precisa decorar isso tudo, mas tem ideia. Está lá encaixado na trilha de risco, é de risco. E qual é o quadro clínico clássico da embolia? Isso até é aguda. Aguda. É um quadro súbito de quê? De dispneia, né? Dispneia, ansiedade, que o doente estava bem, de repente começa a ter falta de ar, fica ansioso. Ele passa do estado normal para muita falta de ar, ansiedade, dor torácica, que a maioria dos trombos são periféricos e irrita a pleura, então dá uma dorzinha pleurite. Então a tríade clássica é essa. Febre em alguns casos, hemoptise, em um terço dos casos tem hemoptise. Tá? Então entra no diagnóstico diferencial com o quê? Dispneia, tosse, dor pleurítica, escarro de sangue. Sim, o que mais? Pneumonia. Né? Pode ter febre também. Tosse, dispneia, pneumonia. Entra no diagnóstico diferencial, TEP aguda. Lembrando dos fatores de risco, né? Os fatores de risco ali, diagnóstico diferencial, você já disseram, já dissemos hoje. Diagnóstico diferencial de embolia, pneumonia, infarto, DPLC agudizado, né? São geralmente esses três aí que a gente pensa no diagnóstico diferencial. DPLC, pneumonia, infarto, pneumotórax. Os pneumotórax chama a atenção. Ninguém anda tendo pneumotórax assim à toa, né? Os que atuam 2 semestres atrás de você. O estudante tem pneumotórax espontâneo várias vezes. Foi o Arthur. Ele até transferido, foi. O Arthur, monitor de cardio, isso. foi turma passada. Que é, no jovem, a causa mais comum. Você nasce com as bolinhas congênitas, bolha, aquilo pode romper qualquer hora. Vocês tiram aula aí. A característica é uma dor intensa, uma falta de ar intensa. Teve também? Espontâneo. De nada. Pode acontecer. E lembrar que isso aí, o tratamento é inteiramente diferente, né? É colocar um dreno logo e resolve a urgência. É aqui os critérios de Wells. O critério de Wells é critério de probabilidade. Probabilidade, não é critério de diagnóstico. É de probabilidade para o diagnóstico. Os sintomas de TVP. Nós dissemos que 90% das TEPs têm origem no sistema venoso, na trombose, principalmente na trombose venosa profunda. O que é que você vai identificar na trombose venosa profunda? Edema nas pernas, dor na palpação. Se tiver flebite, você vai ter calor, rumor, isso. Mas se for só uma trombose, só edema, né? Dor. Pontua com 3. Pontua com 3. Outros diagnósticos menos prováveis que embolia. Ou seja, a sua sensibilidade diagnóstica está lhe dirigindo para a embolia, é 3. Mas é difícil de explicar. O caso está mais para embolia ou mais para pneumonia? Aí você pensa, poxa, esse doente estava bem em casa, assim, de poucos minutos. A pneumonia quando começa assim, né? A pneumonia tem pródromo, moleza, então você vai afastando. Nesse sentido aí,
desse 3 ser o diagnóstico presuntivo mais provável. Né? Pega logo 3. Por exemplo, está fazendo um tratamento para neoplasia. Apareceu com esse quadro do sul. Então, a probabilidade é 3 aí. Então, quando o diagnóstico mais provável, taquicardia, acima de 100, já pega 1,5. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio hemodinâmico, circulatório. Como é que o coração responde primeiro? Aumentando a frequência. Então, taquicardia acima de 100, de 10, até 100 é normal, já pega 1 ponto, 1,5. A imobilização, ó, aí é dado de história, bem feita. Imobilizado, você está com um aparelho engessado na perna, exato, pode ser em casa, né? Então, pega 1,5. Cirurgia recente, período que a gente chama de recente, é até 4 semanas. Ainda pega 1,5. TVP prévia. Quem já teve uma trombose venosa tem uma chance grande de repetir o quadro. Por isso que pega 1,5. Tanto de TVP como de embolia prévia. Um acidente tromboembólico prévio já pega 1,5. Olha a hemoptise aqui. É a hemoptise que a gente explicou no começo. Pega 1 ponto. Né? Aí já difere um pouco da pneumonia, você vê, a expectoração mais purulenta. E a neoplasia, qualquer que seja, pega 1 ponto. Já lembrando de 3 tumores, são muito trombogênicos. Mas aí, neoplasia no modo geral, já tem incluído. Um critério dicotômico. Dicotomia é quando você separa a amostra em 2 partes. Se você tem essa separação é com 4 pontos. Vamos chegar lá. Aqui é probabilidade alta. Você soma aqueles pontos, deu mais de 6, a chance de ser embolia é alta. A probabilidade de embolia. Se está entre 2 e 6 pontos, é média. Se menos de 2, você vai pensar em outra doença. Quarto, pneumonia, DPOC agudizado, pneumotórax. Né? Quando é abaixo de 2, pneumotórax. Aqui, os critérios, eu falei, dicotômicos. Ou seja, acima de 4, continue pensando em embolia. Acima de 4, possibilidade pequena. Abaixo de 2, esqueça. Aquela brincadeira que a gente fez no começo, tudo tem, sim. Quanto maior a distância da viagem, maior a chance de ter uma embolia pulmonar. Tá? Isso é um termo jocoso, mas está até incorporado na linguagem científica. Doença da classe econômica. Você vê até em artigos dele. Aqui são critérios de gravidade. O ângulo é critério de probabilidade. Tese é critério de gravidade. Para você considerar uma embolia como não sendo grave, o doente tem que responder negativamente a tudo. Tá? Ele tem que ter menos de 80 anos. Ele não tem que ter antecedente neoplásico, doença cardiopulmonar crônica. Aí a gente inclui DPOC, insuficiência cardíaca, né? Arritmia crônica, difícil controle. Ó, o pulso tem que estar abaixo de 110. Ó. Aqui é sinal de gravidade. Sinal de tolerância é negativa. A resposta à pergunta. Saturação de oxigênio abaixo de 90. Baixo risco é 0. Você tem que responder negativamente a tudo. Alto risco
Por isso que quanto maior for a pontuação. Tá bom? Isso é um critério para você mandar o doente para a UTI, deixar o doente internado. Se você pontua e está zero em tudo, depois trata ele em casa. Só que as doenças leves. Você tem 1, 2, tudo, fica internado. Você tem acima de 5, ele vai para a UTI. É uma forma, é um norte, não tem rigor de dizer, número tal faz isso. Tá? Não é aquele rigor, vamos dizer, que tinha lá no grupo, na pneumonia. Mas é um norte para classificar a gravidade. TESI é marcador de gravidade. E trombofilia. Nós não vamos entrar em detalhe, isso aqui não faz parte da nossa seara. Vocês vão ver em hematologia. Tá bom? Existem as trombofilias congênitas. Você nasce com elas. Carência de vitamina, proteína C, né? Isso é uma doença congênita, traço congênito. Você pode adquirir a trombofilia. Exemplo, Covid, pessoa já pode ser congênito adquirido. Aqui tem a doença do fator de Leiden. Mas nós não vamos entrar em detalhes, só lembrar. A SAF, síndrome antifosfolípido. Por que vocês estão vendo a obstetrícia, né? Que a SAF leva a aborto com frequência. Que trombosa a artéria uterina, artéria dos vasos placentários. Trombose. Leva à isquemia do concepto e aborto precoce. É por fenômenos trombogênicos, a SAF. As colagenoses também são colagenoses com SAF, que pode ocorrer, é outro fator também de trombogênico. Conhecido também, as trombofilias hereditárias, tem as trombofilias adquiridas. Exame para. Agora nós tiramos os exames. Nós vemos conceito, fatores de risco, score de gravidade, agora critérios de diagnóstico. Eu acho que isso aqui é um critério genérico, não é específico. Hipoxemia pode dar uma série de situações, né? Hipoxemia é em aberto. Mas se você tem uma embolia, pensar em embolia, já que mexe com a troca gasosa, você espera que o dente esteja hipoxêmico. Tá? É hipoxemia. Lógico que é sensível, mas não é específico. É específico. No eletrocardiograma do mesmo modo. Você pode ter o eletrocardiograma normal do paciente com embolia? Pode. Mas se você tiver esse padrão S1Q3, sugere muito embolia. Ou então tiver o desvio do eixo elétrico para a direita. Onda P, onda atrial, apiculada, sugere embolia. Então são dados indiretos de embolia no eletrocardiograma. Esse padrão S1Q3, onda P, P4 apiculada e desvio do eixo para a direita. No raio-x de tórax, afasta o diagnóstico? Não. Pode estar normal. Mas tem alguns dados que vai aguçar a nossa investigação. A gente vai ver assim. Isso é um caso de vida real. O paciente que eu atendi uns 20 anos atrás, ele estava na fila para votar na cidade de Pedreiras, Maranhão. Fumante de 2 maços de cigarro por dia, obeso, estava na fila para votar, não teve mal surdo. Eu transferi para cá, para Teresina. Quando chegou, certo, acompanhava o paciente internado, etc. Pedia um raio-x na admissão, teve esse padrão aí. O que é que vocês observam aí?
Oligoemia. O que é que significa oligoemia? Diminuição da circulação aqui, nesse lado. Por que está mais preto? Porque tem ar, mas não tem sangue. Aí, provavelmente ele fez uma... Nessa época não tinha mistura hemodinâmica aqui. Tinha cateterismo. E na radiografia simples do tórax, ele tem uma consolidação aqui. Isso parece com pneumonia? Sim. Você tinha que fazer a diagnóstico diferencial de pneumonia. Ó, consolidação. Só que ela já tem uma característica. Isso aqui está parecendo um cone, ou um triângulo, em dois ali. Tá. Lógico que vocês não vão ver desenhos geométricos. O médico tem que ter imaginação também. Né? Pensar. Então é dito em todo livro clássico que a imagem é de um cone invertido, quer dizer, a base dirigida para a pleura. Faz pensar em pneumonia. As coisas, a medicina sempre fica juntando aquelas coisas de maior sensibilidade. Né? E aqui? Não está parecido ali? Não está parecido. Pronto. E aqui ainda tem mais um derrame pleural. Toda embolia pulmonar leva derrame pleural? Não. Só 10% das embolias pulmonares evoluem com derrame pleural. E quando aparece derrame pleural, aí você pensa que além de embolia pulmonar, haja infarto pulmonar. Esse pacientezinho aí tem as 3 causas. Eu tratei só com esse exame. Toalete, indizível esse, pronto. Foi aparenizado, saiu bem, foi embora, voltou para casa. Não sei se ele está vivo hoje, né? 20 anos atrás, provavelmente não. Mas morreu de outra doença. Eu já acompanhei uns 2, 3 anos depois. Tá bom? E aqui dados que fazem a gente pensar em embolia. Pessoas que têm muita varize superficial. É obrigado as varizes superficiais corresponder ao sistema profundo? Não. Às vezes você tem as pernas assim, bonitas, sem pouca varize, mas tem uma trombose profunda. Então não é obrigado. Mas quando você vê esses canos aí desse tamanho, aí não tem jeito. Aí o sistema profundo ele deve estar acometido, seguramente. Isso é um caso de vida real. Isso aqui a foto não está muito boa. Foi com pouca luz, eu primeiro quem fez a foto. E essa paciente de picos, também tem a vida normal do dia a dia cotidiano, mas passou a ter falta de ar, primeiro. Veja aí. O que é que chama a atenção aqui? Derrame pleural, né? Você já... Essa área cardíaca está normal ou chama um pouquinho a atenção? Está aumentado. Tudo bem? Está aumentado. Tá? Então tem sobrecarga de câmbio direito. Derrame pleural. Aqui, se você olha aqui, ó, aqui tem mais circulação do que nessa área. Eu esqueci até de botar aqui, tem uma oligoemia também. Eu vou corrigir esse slide e botar uma oligoemia aqui, ó. Você compara esse lado com aquele. Aqui tem vasos. A gente chama inversão de fluxo. O que é que a gente considera inversão de fluxo? O fluxo do pulmão é maior nas bases ou é maior nos ápices? Nas bases. Quando inverte, é porque você tem uma hipertensão ventricular. E aqui está nítido. Aqui tem 3, eu vou acrescentar, oligoemia e inversão de fluxo. Como é que você ensina uma consolidação? A parte de inversão de fluxo. Para mim parece uma consolidação. Não, é difícil você dizer. Aí é pela clínica.
PCR, leucograma, é difícil. A pergunta dele é interessante. Como é que vai diferenciar radiologicamente o que é uma consolidação, no caso pneumônica, e o que é uma TEP? É impossível, é impossível. Radiologicamente, já se tentou isso. Se pegou um pulmão de pessoas que morreram de outras causas, de AVC, o pulmão normal, injetou um líquido dentro dos alvéolos, radiografou, né? E realmente a imagem é excelente. Aí são outros marcadores, PCR, glucograma, mas não dá para dizer só olhando o formato. E por que a pneumonia é imagem geométrica? Quem é que daria uma explicação aí? A tendência tem imagem geométrica. Porque os segmentos do pulmão, eles são mais geométricos. Você lembra o pulmão lá da anatomia? Eles parecem figuras poliédricas e geométricas. Por isso que o formato é semelhante. O eco é bom para fazer diagnóstico de TEP, ajuda muito. Muito. O eco transesofágico principalmente. Ele indica uma sobrecarga ventrículo direito. A gente entra com outros exames para fazer a diferença. Aumento de pressão no ventrículo direito, uma insuficiência tricúspide. A válvula tricúspide é que une as câmaras ato do ventrículo direito. Você pode ter uma insuficiência tricúspide, ou sobrecarga pressórica volumétrica, a represando sangue. Não exclui embolia, o eco, mas sugere. E pode também estimar se tem hipertensão pulmonar ou não. Qual a vantagem do eco? 2 metros, aqui em Teresina, já ando com eco cardiograma portátil, né? Ali menor do que um boxezinho para botar o notebook e eu botar o tablet. E faz o eco no pé do leito. É uma informação interessante. Tá? Ecocardiograma. Ajuda. Não exclui, mas ajuda bastante. Ok? E o dedímero. O dedímero, que andou muito em voga, foi usado abusivamente e foi fator complicador depois da Covid-19. Tá? O que é o dedímero? É um produto de degradação da fibrina. O que é que significa dedímero? Que o paciente está no status de hipercoagulabilidade. Isso. Não diz que é TEP, mas diz que está no estado de hipercoagulabilidade. Pode desencadear o Isso. mal, né? Exatamente. Ele tem um valor preditivo negativo, alto. Mas valor preditivo positivo, nem tanto. Caso da vida real. Paciente grávida. Estava grávida, foi no pré-natal, o médico achou ele pedindo dedímero. Né? Às vezes o exame é fator de confundimento. E teve dedímero alto. O cunhado dela, que é médico, cardiologista, meu amigo, ele disse, olha, a fulana está com dedímero alto. E, exato, não estou querendo heparinizar, não. O que é que você acha? Disse, não, mas ela tem alguma clínica, está bem, está ótimo. Ótimo, deixa. Né? Não tem que fazer nada. A gravidez pode elevar o dedímero. Condição fisiológica. A sensibilidade é maior que a especificidade. 500 era o número clássico, mas eu já vi em Teresina outras medidas menores. Exato, depende do laboratório. Mas classicamente era isso. Tem baixa probabilidade, você exclui o diagnóstico, porque tem um valor preditivo negativo. É positivo, não. Demos um exemplo aqui, gravidez, trauma, trauma cirúrgico, trauma não cirúrgico.
acidental, pode levar também o dedinho. Um edema pleural, cuidado. Tem clínica, tem o ELS acima de 6, tem dedinho alto, aí tem um faro para a TEP. Tá? Você pode fechar a TEP. Tá bom? Ele indica, é isso que a gente já falou, aqui só para lembrar, ó, gravidez, infecção, infarto, um trauma cirúrgico ou não cirúrgico, pode alterar o dedímero, sem significado técnico. Mas é um exame espetacular, por quê? Você faz no sangue, o resultado sai rapidinho. O exame ajudou muito. Durante a Covid foi importantíssimo. Né? Porque você vê também de fator de seguimento, de acompanhamento, de critério de isso, de coagulação. A cintilografia pulmonar, eu já antecipo para vocês, que não faz parte da cultura médica brasileira, piauiense. A gente está pedindo cintilografia. A gente fala que isso faz parte dos protocolos. Eu pedi, muitas vezes, não, algumas vezes. A gente tinha contraindicação para tomografia, que faz parte, inclusive a maioria dos hospitais aqui em Teresina, acho que 1 ou 2 só não tem cintilografia no hospital. Parece que 2 só. Então não é um exame disponível e também não é exame de primeira linha para o diagnóstico de certeza. Qual a importância dele? Que a cintilografia de perfusão normal, ela tem um valor preditivo negativo alto. Ora, se você tem um acidente em bode, se você faz uma cintilografia, o que é que você espera? Que em determinadas áreas não vai ter circulação. Não é isso? Tem trombose até a área sem sangue. Então tem esse valor preditivo de excluir se ela tiver um treinamento normal. Tá? Mas você pode fazer a cintilografia de ventilação e perfusão. Como é a de ventilação? Isso aqui você põe o paciente para inalar. Esse inalador comum, você põe o tecnésio, aí depois faz uma câmara de cintilação, um mapeamento, onde está sendo distribuído esse aerossol. Depois faz a cintilografia, aí é venosa de perfusão. Vai ver áreas bem ventiladas e não perfundidas. Não é isso que embolia? Está lembrado da primeira aula, que era efeito chante e espaço morto. A embolia é qual deles? Chante e espaço morto. No primeiro momento, é espaço morto, que deixa de perfundir. Então você está ventilando e não está tendo hematose. Mas aquele sangue que está retrasado, ele vai para onde? Ele vai buscar outras áreas. Aí em outras áreas vai ter exato. Aí vai ter excesso de sangue para aquela ventilação. Então a embolia pode ter exato. Mas no primeiro momento, é espaço. Então lembrar que cintilografia lembrar, mas não é da medicina do dia a dia. Bom, por que não é do dia a dia? Aqui só para lembrar, olha como é que fica a cintilografia. É um exame assim. Aqui é o escândalo, ventilação, perfusão, né? Aqui é outro paciente, só para lembrar como é. Você vai buscar áreas que não estão perfundidas, que está com o pulmão bonitinho, aqui tem essa área clara aqui. Tá? Um mapeamento circulatório e ventilatório. Mas, o que é que a gente faz mais no dia a dia? Aqui é a tomografia de um paciente com TEP. Aí você vai
procurar identificar quantas radiografias, tem outras tomografias melhores, né? Tem outras imagens melhores. E aqui tem aqui, mas nós temos imagens melhores. Isso aqui é feito em Teresina. Né? Foi feito aqui em Teresina. Aí, aqui, a gente está vendo que tem uma diferença, né? Aí tem a diferença. Aqueles pacientes que têm contraindicação, contraste, intolerância a contraste, não pode fazer a tomografia. Aí você pode fazer com tecnécio, aerossol e resolve. A angiotomografia é o exame do dia a dia, é o exame de vida real. 90% das vezes, diagnóstico técnico, você vai usar a angiotomografia. É o exame de vida real. Ele tem alto valor preditivo, negativo. Ou seja, se for negativo, não é embolia. Bom? Só para lembrar que é um exame sensível à angiotomografia. O que é que você vai buscar? Defeitos de enchimento. Como é que chama isso? Eu falei hoje. Defeito de enchimento vascular, oligoemia. Né? Oligoemia. É o sinal de Westermarck. É um nome próprio, nome do pesquisador. Densidade com base na pleura, aquele ali. Ó. Atelectasia laminar. E por que pode ter atelectasia de embolia? Vai dizer aquele velho mediador. Aqueles mediadores, eles são também broncoativos. Você pode ter sibilo, embolia pulmonar, diagnóstico diferencial também. TPOC, agudizado, com asma, esse vírus chia o coração desses mediadores. Então você pode ter uma atelectasia. Como é que a atelectasia aparece no raio-x? Vocês vão ter uma imagem de atelectasia. Mas às vezes parece assim, uma faixa linear. Traduz o quê? O segmento do pulmão fechado, atelectasiado. Segmento do pulmão atelectasiado. Parece uma faixa, densidade subpleural em cunha. É aquilo. Chama Hampton. Não próprio. Né? É a vaidade do pesquisador. Vai descrevendo. É validado, pode ou não. Então ali, a oligoemia, aqui, a consolidação uniforme. E aí? É uma angiotomografia. Aqui está mais legal de ver. Bem ali, ó, onde está meu cursor, tem um trombo. Aqui é um vaso. Bem ali tem um tronco, tem mais negativo do teto. Ó, bem ali também é um vaso, um trombozinho dele. É a mesma paciente. A embolia pulmonar, ela tem focos múltiplos. Por quê? Você tem um tronco. Ali é a gênese da técnica. Migrou. Pode ter outra migração de troncos. É por isso que é interessante você iniciar precocemente o tratamento. Quando você inicia o tratamento, o que é que você consegue? Estabiliza o tronco, impede novos troncos formados. E aqui, ó, veja a imagem, olha como parece aqui. É o sinal de Hampton. Está com derrame bilateral. E tem um trombo ali dentro, do vaso. Aquela imagenzinha dentro. O sangue fica por aqui, mostra a imagem ali, negativa ali dentro do trombo. Bom? E aqui, ó.
Vocês observam que há uma tendência das opacidades serem periféricas. Mostrei vários casos aí que as consolidações são periféricas. Tá? Aqui é o mesmo caso, mostrando como fica na angiotomografia, como fica na cintilografia. Tá? Aqui é mais bonito, porque a gente consegue identificar a anatomia, né? Ali é mais visual, sabe? Tá? Aqui são imagens clássicas. Olha o trombo ali, no trombo da artéria pulmonar. Vendo ali na cabecinha da seta? Isso. Aqui, parece uma pneumonia aqui. Parece. Tem até broncograma aéreo. Né? Mas é uma consolidação pela técnica. Angiotomografia é o padrão de vida real, visual. Poucas vezes vamos pedir uma arteriografia. Aqui sim, arteriografia. Mas ainda é muito mais invasivo. Cateterismo, né? Que é bonitinho, bonito também. Aqui, o que é que aconteceu aqui? A artéria pulmonar esquerda obliterada. Não tem praticamente perfusão para o pulmão esquerdo. Essa é a arteriografia pulmonar. A gente vai fazer poucas vezes. Quando faz, já vem logo junto do procedimento, né? É? Quando faz ela, já junto, já para É por isso que, é porque ela não vai ensejar nenhum procedimento, a não ser que você queira fazer a sucção do trombo, o implodir do trombo, mas só para o diagnóstico, você tendo uma angiotomografia, você pode protelar, tá? Mas lembrar que tem esse recurso, porque ele está internado, está num lugar seguro. Você está em dúvida se faz fibrinolítico ou não, aí acho que é importante. Num caso desse, a gente não fica inclinado a fazer fibrinolítico. Toda a situação de pulmão esquerdo acabou. É na dúvida que a gente tem que fazer o fibrinolítico ou não. Porque na TEP, no infarto pulmonar, é diferente do miocárdio. No miocárdio, sempre você está pensando em fazer o fibrinolítico. Estreptosinase, né? Não é embolia pulmonar, não. Você sempre está pensando em fazer o anticoagulante. Só casos como esse é que você vai pensar no fibrinolítico. Aqui mais uma vez, ó, trombo, o átrio direito. Veja como o átrio direito está grande, crescido. Tá? Quando ele está crescido, ele comprime até o átrio esquerdo e desvia o septo interatrial, né? E até o septo interventricular, pela hipertensão pulmonar. Aumentou a pressão no câmara direita, você comprime o coração esquerdo. Vou mostrar os casos aqui, interessante. Olha aqui. Ali é o septo interventricular. Qual é a posição normal dele? Ficar perpendicular. Né? Olha como ele está aqui. Olha o coração direito, o ventrículo direito. Está maior volumetricamente do que o ventrículo esquerdo, está comprimido. São casos especiais. Olha um trombo aqui, ó, outro trombo. Isso. É trombo, tudo ali é trombo. Olha aqui o septo desviado. Septo desviado. Olha o trombo ali. No ramo principal da artéria pulmonar esquerda. Faz ou não faz fibrinolítico?
Ou aqui no átrio direito, que é aquilo ali. É um trombo solto, flutuando no átrio direito. Aquele ali, no caso de uma discussão clínica, acompanhei note, a maioria não decidiu fazer fibrinolite naquele cara. Era, e o doente saiu. Esse mesmo caso, tinha trombo residual para a direita, tinha desvio para a esquerda. Nós falamos até agora, embolia pulmonar aguda, TEP aguda. A TEP pode ser crônica? Pode. Pode ser, tem um fator não tratado ou não corrigível. Então a gente pode ficar fazendo trombo de repetição. E não morre. Não, pode não morrer. Não morre. Exato. Aquele que morre que não passarinho é a TEP agudo maciço. TEP crônico dá tempo. Ele passar aí por trás de tempo. Dá tempo de passar tempo por trás do médico. Tá. Exatamente. E também porque a natureza é sábia, vai fazendo circulação colateral, vai compensando. Aqui mostrando trombo, exaustivamente mostrando. E a arteriografia pulmonar. Eu botei entre aspas ali, ó, para não ter dúvida. É o padrão ouro, mas não é o padrão usual. Exatamente. O que a gente faz, por que não é usual? Porque tem risco. Eu conheço pessoas, eu conheci desde a infância, com 50 anos foi fazer um CAT, Teresina morreu no CAT. CAT, tem complicações? Tem. Cada 100 que faz um CAT, um complica. Precisa fazer, você faz, mas tem que avaliar o risco, o benefício. A angiografia é menos invasiva, é por isso que ela é o exame de vida real. E o que a gente pode fazer também? Nós dissemos que 90% dos trombos vêm dos membros inferiores. Nós precisamos fazer o caminho do retrô. Buscar trombo nos membros inferiores. E qual o exame mais simples de fazer e que é de vida real também? Isso. Pessoa com dobro de membros inferiores. A gente vai ver no livro, tudo que vai fazer flebografia venosa. Em alguns casos raros. Vida real, dobro de membros inferiores. Não invasivo, sensível, reprodutível. Fazemos aqui. E bem feito, que interessante. Aqui só para mostrar os casos da embolia pulmonar crônica. Né? Como é que você trata essa crônica? É porque aqueles trombos, eles vão aderindo à parede da artéria e não saem nem com fibrinolite. E vai como se petrificasse aquela área. Então você fazer uma remoção cirúrgica. Mas pouco sempre no Brasil faz. Em São Paulo, as Novas Clínicas, Porto Alegre. Aí você recebe todo aquele segmento. Esclerosado. Aí está mostrando a peça. Olha aí a peça. Aqui não tem remédio que dê jeito, né? Trombolite, sucção. Lembrar, TEP aguda e TEP crônica. Mas o que interessa para a gente é a TEP aguda. Isso aqui tem um valor histórico. Isso aqui foi um caso feito em Teresina. Também faz 20 anos. Era um doente internado nosso. Aqui em Teresina, enamorado aqui, doutor Moacir Godoy. Quem implantou o serviço de hemodinâmica do que é hoje.
todos os outros vieram depois. Mas, pô, e era um caso internado. A gente tinha dúvidas, era técnico, não tinha ainda Doppler de alta sensibilidade. E ele fez essa arteriografia, mostrando um trombo aí. Então, aqui não tem vaso aqui. Exato. Aqui não tem vaso. Essa, mostrando o estoque ali, o trombo ali. Ele só valor histórico, o paciente foi tratado, saiu. O diagnóstico de trombose venosa profunda, a gente já começou a discutir, feito pelo Doppler, né? Ultrassom. Veja aqui a sensibilidade do método, mas é bem feito. Aqui o exame feito em Teresina, mostrando o trombo, que é a parede do vaso e aqui o trombo. Né? Feito aqui entre a gente. Eu acho que ele é mais sensível onde é vasos já mais calibrosos, ilíaca, femoral. Com um exame desse, com o score de Wells e 8, dedinho de 600. Precisa de tomografia? Não. Fechou. Aqui, resumindo o que a gente já disse, tá? A gente vai passar aí, é só um resumo que a gente já falou. Como tratar? Então, como é que a gente trata? Eu disse que o tratamento principal da TEP é anticoagulação. Né? E como nós vamos tratar? Tudo isso aqui a gente já falou anteriormente. Né? Isso você só para expor, para vocês recordarem. Não esquecer que a gente tem que também estar preocupado com a TVP. Né? O anticoagulante serve para duas coisas, o pulmão e a TVP. Mas nos primeiros 2 dias, você vai fazer fisioterapia nas pernas, ou dá um tempinho assim, um episódio agudo, estritamente agudo. Você dá um time. Já espera um pouquinho. Começa a anticoagulação, a partir do 3º, 4º dia, aí você já pode mobilizar fazer fisioterapia da trombose. Os primeiros 3 a 4 dias é prudente não deixar quieto. Porque o paciente está no estado de excitabilidade da cascata de coagulação. Mas depois pronto, ainda ele internado começa. Fazer ordênia, panturrilha, fazer mobilidade, meias, né? As meias não é só para função estética, não. Terapêutica, de meias, de compressão média ou maior, de preferência até a raiz da coxa, meia 3/4 ali, né? Só até a panturrilha, né? Mas a meia, boa proteção, é até a extensão da ilíaca. Isso a gente já viu, então, como se anticoagula. Tudo isso a gente vai complementar. Então, lembrar que a TEV é uma doença crônica. Aqui, talvez pode ser, né? Não é minha. Você pode ter uma TEV aguda. Por exemplo, quando é trauma, aí você tem uma causa aparente. Você tem uma causa que você sabe qual foi a causa. Quando você não sabe a causa, aí é que você diz que ela é crônica. Quando você não identifica a causa como um evento agudo. Aqui a probabilidade de você ter nova trombose com o passar dos anos. Tá? Quando você não identificou a causa. É por isso que alguns pacientes vão precisar ser anticoagulados para sempre. Alguns. Outros, e qual o menor tempo para ser anticoagular o paciente? Menor. Olha aqui, quando é provocada, ou seja, teve um trauma, teve uma cirurgia, você faz no mínimo 3 meses.
Seguro, segurança é 6 vezes. Porque se faz média. Nunca menos de 3 vezes. Tá bom? Quando ela não provocada, você avalia se vale a pena manter indefinidamente ou prorrogar. Qual, né? Aí você vai monitorando clinicamente. O paciente voltou a andar, fazer atividade física, usar meias, está usando meias. Aí você julga caso a caso. Isso aqui é um discernimento, um julgamento clínico. Lembrar que a maioria das embolias pulmonares, para a gente não ficar triste, passam sem o diagnóstico, mesmo nos Estados Unidos. A gente deixa de pensar, e embolia pulmonar pode resolver sozinha, sem tratamento? Pode. Nós temos como antídoto a cascata da coagulação, o quê? O sistema de fibrinolítico, fibrinólise fisiológica. Então, toda hora nós estamos formando trombo, nós. E toda hora o sistema fibrinolítico está lisando, está dissolvendo os trombos. Então, quando existe um desbalanço, é que ocorre. Eu tinha um paciente que era residente no staff, ele já era um senhor decano, todo mundo respeitava. Ele tinha uma frase de efeito, acho que era de efeito. Só existem 2 tipos de embolia. A que mata e a que não mata. Ele questionava até o valor da heparina. Naquela época já era claro. Queria chamar a atenção. A embolia mata, logo não mata. A natureza não conserta depois. Mas não é assim. Né? Tem as que matam, tem as que não matam. Se não tratadas, vão matar. Quando você suspeita, tem uma suspeita forte, não precisa ele ficar pedindo parecer, pneumologista, hematologista, sei lá. Pronto, você começa o tratamento. Aí depois chega os pareceres. Então você começa, se você tem convicção, sua suspeita, começa a anticoagular. A anticoagulação não vai trazer mal grande ao paciente. A não ser quais são as contraindicações absolutas. Se o doente está sangrando, está com hemorragia digestiva, teve um AVC recente, hemorrágico, né? Uma úlcera sangrante, esquece. Aí você vai usar meias, usar umbrella, né? Filtro. Fora isso, não tem grande risco. Anticoagulação na embolia. É isso que a gente quer dizer. A heparina é uma droga segura. Quando é que foi descoberta a heparina? Eu chute. Década de 20, 100 anos já. Então, a droga que tem muita heparina do uso venoso. E qual a dose de ataque? O indivíduo de peso médio, 60 a 70 quilos, você faz 5.000 unidades, direto na veia. Aquela heparina que se dá na UTI, subcutânea, enoxaparina, pressânia, aquilo é profilático. Você embolia, no primeiro momento você tasca, é venoso. Né? Para estabilizar logo o tronco. Depois sim, aí você pode seguir com a subcutânea. 80 unidades por quilo de peso, indivíduo de 60 a 70 quilos, daria 5.000 unidades, mais ou menos, né? Em bolos, você dá direto na veia. E depois fica fazendo 18 unidades por quilo por hora. A média, 30.000 unidades por dia, em média. Qual o controle? TTPA. Né? Você deixa entre 1,5 e 2 vezes e meio normal. Sabe se o paciente está bem anticoagulado. E o anticoagulante oral, quando é que você começa? Você
pode começar no mesmo dia, simultaneamente. Porque o anticoagulante oral, esse aqui, o Cumarin, é a varfarina, ele passa a agir só a partir do terceiro dia, terceiro e quarto dia. Então você já começa a heparina com o Cumarin junto. A partir do quarto dia, você já está pensando em desmamar, já no sétimo dia vai desmamar a heparina, alguém já está anticoagulado. Qual a vantagem desse Cumarin aqui? Que é barato. Tem toda o PS. Você compra 10, 15 reais na caixa. Esses anticoagulantes novos, de uso oral, modernos, são caríssimos. Né? Tipo Rivaroxaban, Apixaban, são caríssimos. Então, o doente pobre pode ir para casa tomando Cumarin. Né? Ele é antivitamina D. Então, quando aqui é simultâneo, tá? Simultâneo. Ele não pode ser usado durante a gravidez, porque pode dar malformações no feto. Então, e qual é o anticoagulante que a grávida, se precisar, deve usar? Eu tive parente minha, engravidou, tinha SAF, fez insuficiência respiratória. Antes de engravidar, foi com UTI, saiu. Mas achou de engravidar, que é direito de todo mundo. Apesar de ter SAF. Passou 9 meses tomando. Falei assim, não pode usar com marido. Não há ainda até hoje segurança nesses novos anticoagulantes orais. Então passou 9 meses usando, todo dia usando uma pressão. É parina, a grávida é parina. E esses aqui são os anticoagulantes novos, temos 10 anos, um pouco mais do que isso. Eles não existiam antes. Foi um grande achado. Por quê? Para você usar Cumarin, você tem que estar fazendo tempo e atividade protropina a cada 15 dias. Né? E esses aqui, principalmente os inibidores do fator 10, não precisa fazer exame complementar nenhum. Dá o remédio e considera que ele está anticoagulado. Né? Não precisa de embolo de seguimento. O primeiro deles foi a Rivaroxaban, nome comercial Xarelto. Quando foi lançado, estava R$300 a caixinha. Mas dois pobres hoje. Hoje está caro, mas abaixou, está todo 180. Ainda é caro, quem ganha o salário. Mas foi um grande achado. Qual a vantagem deles? Ele é antifator 10. E a heparina é o quê? Como é que a heparina age? Ela é anti-trombina 3. A heparina é anti-trombina 3. Os cumarínicos são antifatores dependentes da vitamina D. E esses novos anticoagulantes, principalmente o que a medicina real no Brasil é esse, e a Pixabana, são antifator 10. Antifator 10. Aqui tem vários, alguns não tem no Brasil, né? Esses dois, esse aqui e a Rivaroxaban são os que mais se usam. Tá? Olha aqui, restrição gestante, engravidou, tem que ser heparina mesmo. O renal pronto também. Pois é heparina. Aqui está a dose de enoxaparina, né? Nossa pressão. Pois é, nós temos muita expertise em UTI. A varfarina, dose média de uso. Lembrar que você, quando vai usar varfarina, usa desde o preço.
essa advertência aqui, diz que a dose de ataque é heparina comum, não é heparina subcutânea. Que a gente chama heparina não fracionada. Porque ela age na quantidade de transfusão venosa. É heparina de baixo peso molecular subcutânea. Não vamos perder tempo com isso, uma coisa recente. Qual é a realidade do Brasil? Que a gente mais usa? Rio Guaraxabana, Pixabana. Nome comercial, Xaré e Elites. Não vou cobrar de vocês essas minúcias aí. Interação de droga. Como é que você faz a Rio Guaraxabana? Você faz 15 miligramas de 12 em 12, né? Aí depois você mantém 20 miligramas uma vez por dia só. Quanto tempo? No mínimo 3. Ou 6, ou a vida toda, ou até quando você achar. Né? Isso, no mínimo é. Uma droga excelente. E a velha heparina, essa heparina é descoberta na década de 1920. Ela é útil, sim. Se o paciente está hipotenso, chocado, é ela que se usa. Ela tem um antídoto, que é o sulfato de protramina. Isso. Os outros não têm antídoto. O cumarenco tem a vitamina D. Desculpa, a vitamina D do músculo. A vitamina K. Vitamina K. Mas não é imediato. Não é imediato. Os novos anticoagulantes não têm antídoto. Então, indivíduo muito idoso, muito magro, lembrar que a velha heparina ainda é utilizada. Tem que todo UTI que se presta tem que ter heparina comum, não fracionada. E a terapia fibrinolítica? Diferente do infarto do miocárdio, a gente vai fazer fibrinolítico raras vezes. Raras vezes. Em que situações? O indivíduo está instável hemodinamicamente, é que a gente considera. Tá? Qual o fibrinolítico, o que é que ele faz? Ele dissolve o trombo. A heparina não dissolve. Não. A heparina paralisa o crescimento para dar uma chance do fibrinolítico dissolver. Fibrinolítico natural, mas ele não dissolve. Lembrar que o fibrinolítico natural que nós temos é streptokinase, mas ele pode ser sintético, alteplase, isso é feito em laboratório. Né? Existe, né? Os UTIs principais aqui, a gente trata em Teresina também. Trombolítico, tem estabilidade hemodinâmica, disfunção ventricular, aquele caso que eu mostrei, o septo interventricular comprimindo o coração esquerdo, que o septo está desviado. Aí você pensa em trombolítico. Lembrar que ele, em termos de embolia tromboembólica crônica, ele não protege. E aqueles pacientes que estão proibidos de usar anticoagulante. Hemorragia digestiva, recente, AVC. Aí você pode fazer um filtro de veia cava. Você vai aqui pela jugular, desce e coloca um filtro lá embaixo. Chamado filtro de veia cava, André, que parece o guarda-chuva. Olha aí. Você vai via venosa, deixa lá embaixo. Qual o princípio? Ele é cheio de furinho aqui. Passa o sangue, mas os trombos grossos não sobem. Né?
Esse aqui é um filtro para, também por via venosa, você fazer a sucção daquele tronco, que é outra possibilidade. Aqui são tratamentos alternativos para quem não pode ser anticoagulante. Agora, o filtro Umbrella, você pode colocar no nível de trombose importante, ou está respondendo mal ao tratamento. Você bota junto com a linha. Viu? Ele não impede, ele não é só alternativa de tratamento. Pode ser usado simultaneamente. Embolectomia, nós já vimos, é feito com cateterização, serviço hemodinâmico. Só raramente a gente vai fazer isso. Não é? O usual, a nossa técnica que interessa a todo médico, é anticoagular. Não é? Aqui medidas preventivas, caminhada, uso de meia boa, meia que vai até em cima. Pronto, a mesa aí com medida profilática. Profilaxia. Aí sim, para fazer profilaxia de TEP é com heparina não fracionada, que é a subcutânea. Tá? As doses aí usuais. Em média, você não faz menos do que 40 unidades para profilaxia. Se dividir peso, sobrepeso, pode chegar a 60 para 80 unidades. E a Covid? O que teve a ver com a Covid com o TEP? Morreu muita gente infectada pelo SARS-CoV-2 que morreu com ela. Então foi esse a curva de aprendizado de fazer parte do protocolo até anticoagulado, né? Mesmo sem evidência do TEP. Aqui, estamos chegando ao fim, alta probabilidade, na dúvida, anticoagula. O indivíduo está com risco de vida, risco de morte, a gente faz a heparina venosa. Tá? O fibrinolítico tem indicações mais restritas. Lembrar, tese, você saber se a embolia é grave, vai evoluir mal, faz perguntinhas. Tá bom? É o risco. E olha só. Aí depois, fala com você, que vai ter uma aula que entra aqui viajada. Mas segunda-feira a gente não, você não pensa nele. Porque pode ser, eu posso. Uma aula